Continuando o nosso estudo sobre a execução por quantia certa, vamos hoje tratar da documentação da penhora, seu registro e depósito. Como vocês estão vendo, a penhora ela tem uma importância muito grande no processo de execução. Muito embora trate-se de uma verdadeira agressão ao patrimônio do devedor e por isso ele tem um medo terrível da palavra penhora, ela para a execução ela ganha uma importância muito relevante porque é justamente a penhora de parcela de patrimônio do devedor que vai realizar a satisfação da própria execução. A partir disso, a documentação da penhora ela tem também uma fundamental importância, né? Porque é através dela que a penhora se materializa. Então, nessa primeira fase que vamos abordar hoje, que encontra-se no artigo 837 a 844 do CPC, e logo de início nós cuidamos da formalização da penhora. O que é isso? Né? A formalização é a própria concretização da penhora. De que forma ela ocorre, como ocorre. Ela precisa estar efetivamente realizada e documentada, ou seja, cumprindo as exigências contidas na lei. Então ocorre com a lavratura, essa formalização ela ocorre justamente com a lavratura do auto ou termo de penhora, que é o documento que deve ser emitido com aqueles requisitos exigidos lá no artigo 838, incisos 1 a 4 do CPC, que em síntese significam ou devem conter a indicação do dia, mês, ano e lugar em que a penhora foi feita, os nomes do credor e do devedor, a descrição dos bens penhorados com os seus dados característicos, a nomeação do depositário, que é fundamental, aquele que será responsável pela guarda e conservação do bem no estado em que ele se encontra no momento da penhora. Então, a formalização da penhora se dá através da lavratura do auto, cujo documento é um relato minucioso da ocorrência. Ou seja, se lhe faltar algum requisito, o juiz não o anulará, mas sim considerará uma simples irregularidade e vai determinar, de consequência, né, a complementação ou a sua correção. A apreensão e depósito, ou seja, a penhora, ao contrário de que se imagina, ela é consiste num ato complexo, tá? Não é tão simples assim como à primeira vista se possa imaginar, onde eu vou lá, faço a apreensão ou a constrição judicial do bem, né? Não é tão simples realmente, porque naquele momento está sendo feita a retirada da disponibilidade jurídica do domínio desse bem do devedor e colocando à disposição do juízo para que ele possa lá na frente, depois de cumprida todas as formalidades legais, ser expropriado. E com o produto dessa expropriação, que se dá por uma daquelas formas que nós vamos mais adiante estudar, geralmente alienação, né, possa atender aquilo que a execução necessita, que é justamente o seu pagamento. O depósito, de consequência, é a administração daquele ato de apreensão,
Como eu disse anteriormente, ele objetiva a guarda e a conservação do bem. E esse ato é também de suma importância para se considerar formalizada a penhora. O artigo 839 cap do nosso Estatuto Processual, ele estabelece que a penhora será considerada realizada, considerada sendo feita mediante a apreensão, o depósito dos bens, somados à lavratura desse conjunto a um auto, se as diligências forem concluídas no mesmo dia. Tá? Então, o legislador, observe-se que ele fixou requisitos essenciais para que a penhora possa ser considerada realizada. E eu chamo a atenção de vocês porque essa é uma questão com frequência aparecendo em simulados da OAB, questões da própria OAB, questões de prova. Então é um ponto especial que vocês devem anotar e atentar. E também o legislador deixa claro a importância do auto de penhora e da forma como este deva ser emitido. Basta-se ler o parágrafo único desse mesmo dispositivo legal, o 839, que quando ele diz que para cada penhora deve ser lavrado um auto distinto, ou seja, um auto separado. Então, cada penhora tem um documento único, tem um documento próprio. A nomeação do depositário também é muito importante, gente. O nosso Código Processual Civil, ele determina lá no artigo especial 840, incisos 1 a 3, parágrafos 1º a 3º, a ordem de preferência do depósito dos bens apreendidos. Tá? Eu quero que vocês observem que na execução, os tribunais regionais, os tribunais de justiça de cada região, né, por força até do próprio CPC, eles mexem muito na execução, eles atuam de uma forma muito positiva dentro da execução, fazendo sempre as adequações necessárias, porque visam facilitar o trabalho em cada região sob a sua administração. Então é importante que, além do CPC, que se olhem as portarias que são emitidas pelos tribunais locais, as varas cíveis, né? E sempre atentando com muita atenção, né, para esses detalhes. Então é necessário que se faça uma análise atenta para cada uma dessas disposições, né, não apenas as disposições contidas no dispositivo legal que acima estamos nos referenciando. Cabe ainda indicar as próprias exceções estabelecidas pelo dispositivo legal em pauta, como por exemplo, se na comarca inexiste, e em nosso estado, por exemplo, Santa Catarina, a maioria das comarcas não possui depositário judicial. Então, se eu não tenho depositário judicial, eu não tenho como realizar o depósito para guarda e conservação e administração de bens móveis. Aí os próprios semoventes, esses já é um pouquinho mais delicado, realmente requer um depósito diferenciado,
mas a administração dos imóveis urbanos e os direitos sobre esses mesmos imóveis urbanos. Está lá no inciso 2º do 840. Estes, quando não temos o depositário judicial, esses bens poderão ficar depositados em poder do executado, em especial se houver dificuldade na remoção e se o exequente, quanto a esse dado e a esse fato, não se opuser. Parágrafo 2º. Muito embora conste lá no parágrafo 1º do dispositivo legal que estamos analisando, que na existência de depositário judicial os bens devam ficar com o exequente, que é o credor, na prática essa situação dificilmente ocorre. Em razão dos problemas e dificuldades gerados pela guarda e administração dos bens. O que ocorre? O exequente não tem a aptidão de depositário, e o depositário ele tem uma responsabilidade muito grande. Quando ele recebe o bem, quando ele recebe o bem empenhorado em depósito, ele também recebe o termo, né, circunstanciado, demonstrando o estado em que se encontra o bem no momento da penhora. Ou seja, a partir daquele momento, ele tem que praticar todos os atos para manter o bem naquele estado até o momento da expropriação. Então vejam, se algo ocorrer com o bem, a responsabilidade é dele, depositário. E o exequente geralmente não tem interesse nesse quadro e nessa situação. Eu atuei em muitos processos de execução e posso lhes afirmar com plena convicção, em todos eles, o exequente pediu para afastar dele essa responsabilidade. Ainda existe para esses casos a possibilidade de indicação de um depositário ad hoc. Que seria o depositário ad hoc? Um terceiro que seria nomeado exclusivamente para essa finalidade específica, ou seja, mas para aquela penhora ele não tem a aptidão do depósito. Ele vai ser nomeado, né, indicado geralmente pelo exequente, e vai ser nomeado exclusivamente para aquele fim. Ainda assim, esse depositário ad hoc teria que estar condicionado a sua nomeação às condições da própria execução, ou seja, se ela comporta, porque o depósito é oneroso, então automaticamente o depositário teria que receber um valor pela guarda e conservação desse bem. Assim que estiver formalizada a penhora, né, o executado deverá ser imediatamente intimado, pois a partir daquele ato ele não pode mais praticar o chamado ato de disposição com relação ao bem. Ele é tirado, como já falamos anteriormente, a disponibilidade jurídica do bem. Ele não pode mais vender, doar, emprestar, fazer qualquer coisa com ele, pois esse ato é ineficaz perante ou para com o exequente. Se o executado estiver representado nos autos, é difícil, mas pode, né? A intimação faz-se através do seu advogado ou da sociedade de advogados a que este pertença, via diário eletrônico. Ao revés, o executado deverá ser intimado pessoalmente, de preferência por via postal. Há que se ressaltar ainda que, se a penhora tiver sido realizada na presença do executado, mesmo que ele se recuse a opor o seu ciente,
ele será considerado intimado naquele ato. O oficial de justiça, ele tem fé pública. E, finalmente, caso o executado venha a mudar de endereço, sem comunicar ao juízo essa mudança, observado o que consta lá no parágrafo único do artigo 274 do CPC, ele será considerado intimado. O artigo 841, parágrafos 1º a 4, daqui do campo da execução, né, do CPC, abordam essa situação também. Lembramos que a intimação do executado é um requisito essencial para a conclusão ou para a efetivação do ato de constrição, tá? Como eu disse anteriormente, pois é a partir daquele momento que o devedor poderá esboçar os mecanismos previstos em lei para a impugnação do ato. Ou seja, ele pode requerer a substituição ou modificação da referida penhora. Aliás, já vamos tratar na próxima aula da modificação da penhora, né? Mas, e também ele pode também exercer outros requerimentos relativos a essa modificação, até alegando que o bem não poderia ter sido penhorado, ou coisa que o valha, por se tratar de um bem de família, ou em razão da impenhorabilidade decorrente de alguma outra situação. Tratando-se de devedor casado, né, se a dívida estiver sendo executada apenas contra um dos cônjuges e a penhora vier a recair sobre bem imóvel ou direito real, o outro cônjuge deverá ser intimado para exercer, querendo, o seu direito de meação, exceto se forem casados em regime de separação absoluta de bens, artigo 842. Essa regra, ela também vale para as uniões estáveis, né? Em especial as uniões estáveis de direito. Não que as de fato não possam exigir esse tipo de coisa, desde que a sociedade, de alguma razão, ela possa ser reconhecida. Mas a lei aqui ela fala do casamento em especial ou das uniões estáveis de direito. Uma outra abordagem que o dispositivo legal nesse capítulo ou nessa seção faz é com relação à indivisibilidade dos bens penhorados ou de bens penhorados. Essa regrinha encontra-se lá no artigo 843, parágrafos 1º e 2º do nosso Estatuto Processual. Ele estabelece as regrinhas específicas para a expropriação do chamado bem indivisível, onde existe a copropriedade e o direito do cônjuge, ambos, né, alheios à execução. E aí ele estabelece as regrinhas de preferência, como é que deve ser tratada, também estabelece as regras específicas para arrematação, valores mínimos, o direito de cada um deles com relação ao produto dessa arrematação, mas essa questão nós vamos tratar especificamente por ocasião da alienação dos bens em asta pública. A averbação da penhora e do arresto também, outro assunto muito importante. A averbação do ato de constrição dentro da execução
é fundamental. Nós já vimos lá atrás que, por ocasião da propositura da execução, o exequente ele pode solicitar ao juízo que lhe forneça certidões comprovando que a execução foi admitida. E com essa certidão, ele vai aos órgãos competentes e a verba, fazendo com isso o bloqueio de bens que existam em nome do devedor. Já analisamos, está no artigo 828 do CPC. Aqui ele reforça, dizendo, é facultado também ao exequente, né, que faça a averbação da penhora, artigo 844, né, para que ocorra a presunção absoluta de conhecimento por terceiros. Ou seja, na venda de bem imóvel ou carro, por exemplo, se eu tiver essa averbação da penhora, o terceiro não poderá alegar no futuro que de boa fé fez a aquisição, porque ele tinha conhecimento do ônus, tinha conhecimento da penhora existente e, como tal, ele já sabia que aquele ato perante ao credor era um ato ineficaz, porque a ninguém é lícito, em defesa de um direito seu, alegar o desconhecimento da lei.